pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga. Quem explica o Esporte Clube Internacional? Quem é capaz de entender o Internacional? Depois do que aconteceu com a eliminação diante do Melgar, uma atuação consistente, de luxo, 3-0 contra o bom time do Fluminense que não perdia há 10 jogos. Como vamos explicar o Internacional? Eu vou tentar. Aliás, eu não tô aqui para explicar o Internacional, eu tô aqui para dar minha opinião sobre o que aconteceu na noite deste domingo com o Inter voltando a vencer de forma muito sólida e consistente, como eu disse, o bom time treinado pelo técnico Fernando Diniz. E vou dar F5 na questão Arangues. Arangues. Eu trouxe a informação na tarde deste domingo de que o Internacional voltou a conversar com Arangues. E depende só da confirmação nesta segunda-feira para que esse jogador venha para o Internacional. Talvez a explicação do Inter esteja aqui, ó. Ativo. Ativo Ultra. Ativo Ultra. Será que os jogadores tomaram isso aqui? Meu amigo, será que eles ligaram 0800 003 1500 para você pedir o seu ativo suplemento alimentar de vitaminas e minerais em cápsulas? Como é que tá a tua vida sexual? Não desconversa, né? Mais de 20 anos com a mesma pessoa, isso aqui vai dar uma animada. Chama aqui, o link tá aqui do WhatsApp para você chamar direto e você vai receber na sua casa a embalagem discreta desse suplemento alimentar de vitaminas e minerais que o Internacional tomou. Desde o começo do jogo, uma atuação consistente do Inter, né? O Fluminense tentando jogar dentro das suas características, de posse de bola, de saída lá de trás tocando, tentando a todo momento construir o início das jogadas de trás, né? Com a saída de bola, com o zagueiro buscando dentro da grande área, o Ganso quase lá na frente, né? da meia-lua para buscar a bola. O Inter disse o seguinte, aqui não. E o Fluminense não passou da intermediária, o Fluminense não conseguiu trocar passes. No primeiro tempo, o Fluminense não conseguiu nada. Aliás, só no início do segundo tempo que o Fluminense ameaçou alguma coisa, mas logo o Inter fez o segundo gol. E o primeiro gol sai de um abafa, né? O Inter tem a construção da jogada, o Fluminense retoma a posse de bola pelo lado esquerdo de defesa e o Inter faz pressão com o Johnny. Eu sou crítico do Johnny, mas ele fez boa partida. Eu sou crítico, mas eu sou honesto. E ele fez boa partida contra o Fluminense. E ele retomou a bola, deu no Maurício, recebeu de volta, passe pro Bustos que fez um golaço, entrando na área e batendo com muita força no ângulo do Fábio, 1-0 pro Internacional. E o Inter com o Daniel entrou de uniforme preto. Eu vi o Daniel na entrada em campo. Depois eu não vi mais, estava vendo o jogo pela TV, não apareceu mais o Daniel. O Daniel não fez uma defesa sequer. Agora eu lembrei, o Fluminense teve uma cobrança de escanteio que é um desvio do Martinelli de cabeça no primeiro pau e o Cano chega atrasado. Mas o Daniel não fez nenhuma defesa. Nenhuma defesa. Consistente o sistema defensivo do Internacional que começou lá na frente, né? A marcação começou lá na frente. Depois o Inter teve um gol que eu não consigo entender, cara. O alemão tá no campo de defesa, ele recebe a bola, gira e dá no Maurício para fazer o gol. Aí, impedido. Nitidamente o Maurício tava atrás do Felipe Melo, né? Mas aí o VAR pega que o alemão tá com um pouquinho do ombro dentro do campo de ataque já e anula aquele que seria o segundo gol do Internacional. E aí o segundo gol vem num belo lance do Wanderson, por cima do Felipe Melo. O alemão entra batendo com força para fazer o segundo gol do Internacional. E depois, já com o Fluminense abatido, o Felipe Melo como zagueiro tentando sair jogando, errou, o Inter recuperou a bola e o Depena fez um bonito gol também, matando o Fábio. 3-0, importantíssima vitória do Internacional para efeitos de tabela. O Inter hoje é sexto colocado e está a 3 pontinhos do vice-líder do Campeonato Brasileiro, que agora é o Flamengo. Se o Inter continuar assim, o Inter vai ficar ali, né, G4, vai beliscar o G4, uma vaga direta para a Libertadores do próximo ano. Era só estar fazendo. O torcedor deve estar pensando, né? Vocês não devem estar pensando assim, era só ter feito isso contra o Melgar. Mas aí é que está o detalhe.
Parece que há um bloqueio contra times de menor expressão em decisão. Foi assim contra o Olímpia. Só para citar os 2 últimos anos, né? Foi assim contra o Olímpia, foi assim contra o Melgar. Talvez o problema esteja aqui. E o problema aqui parece que pegou no torcedor, né? Porque o que a gente viu no Beira-Rio hoje foi uma coisa assim que não é normal, é estranha. A torcida do Inter dividida. A Guarda Popular, que é uma torcida que faz uma festa muito bonita atrás de uma das goleiras do Beira-Rio, resolveu fazer silêncio e protestar, cobrando forte, né, no início da partida e durante o jogo sem apoio nenhum. E o restante do estádio, o público foi de 14 mil, se eu não me engano, 14 mil e alguma coisa. E o restante do estádio, quando ia apoiar, levava a vaia da Guarda Popular. E aí eles ficavam trocando xingamento dentro da torcida. Eu vou dizer o que eu penso rapidinho para resumir isso, tá? O torcedor tem todo o direito de se manifestar da forma como quiser. Mas livre e independente. Ninguém é obrigado a vaiar o time. E ninguém é obrigado a aplaudir também. Tem essa via de 2 mãos. O torcedor vai pro estádio para fazer o que ele quiser. Senão é ditadura. Então, se tinha algum torcedor do Inter torcendo, vibrando e foi repreendido, tá errado. E se tem algum torcedor que estava vaiando o time e foi repreendido, também. Tá? Então, assim, eu acho que com o passar do tempo, essa é uma cicatriz que ficou e que precisa ser curada, né? Dessa relação dos jogadores. O Tyson não apareceu nem na comemoração dos gols e foi um dos alvos do torcedor, assim como o Edenilson, que ficou em casa. E aí eu quero entrar na informação que eu trouxe à tarde, tá? Eduardo Gabardo, de Gaúcha ZH, grande gabardinho, também tem a informação de que existe a possibilidade de saída do Edenilson e o Arangues voltar para o Internacional. Sobre o Arangues, informação, fato, ele tem a liberação do Bayer Leverkusen para se transferir para o Brasil. E ele quer jogar no Inter. O Inter voltou a conversar com o staff, com o André Curi, que é o empresário do Arangues. Tá? E a informação é a seguinte. Do lado do Inter se diz, o presidente disse, né, antes do jogo, pediu demais, não temos como pagar. Em resumo, foi isso. Eu conversei com o André Curi e ele me disse, olha, não é nada demais o salário do Arangues. Nada demais. Agora é com eles. O Inter fez proposta. Aliás, o Arangues disse, eu quero ganhar isso. Não tem valor de rescisão. O Inter não vai comprar o jogador do Bayer Leverkusen. Tá? Ele vem de graça, entre aspas. Vem por luvas e salário. Então, o que vai acontecer entre hoje e amanhã, que fecha a janela, entre domingo e segunda, melhor dizendo, é uma negociação para redução da pedida do Arangues. Se isso acontecer, Arangues vai jogar no Internacional. Agora, eu não tenho como dizer se vai acontecer ou não. E sobre o Edenilson, a informação do Gabardo é que ele está de saída, né? Porque teve sondagem, não descobrimos o clube ainda, mas eu chequei com o staff do Edenilson que não há nada. E o presidente disse que não há nada. E uma terceira fonte me disse, acho difícil que ele saia antes do final do ano. Mas é bom ficar acompanhando de perto a situação envolvendo o Edenilson também, porque é de interesse do torcedor. Difícil de explicar o Internacional. Difícil. Mas o melhor é que ganhou, rapaziada. Ganhou. E dá uma amenizada. É um curativo na cicatriz que ficou após o vexame contra o Melgar. Até a próxima, obrigado pelo carinho da audiência, não te esquece, vai de ativo, faz que nem o Inter, vai de ativo, até a próxima, tchau, tchau.